A delegação colorada folgou nesta segunda-feira e se reapresenta na terça, pensando no próximo compromisso contra o Palmeiras no domingo à tarde pelo Campeonato Brasileiro. Essa atividade no CT da Morada dos Quero-Queros poderá ter a presença de alguns torcedores protestando em razão do mau momento vivido pelo elenco colorado ao longo desta temporada. Enquanto isso, o mercado de transferências se movimenta ainda mais. Depois da especulação e do oferecimento vindo por parte do atacante Nico Lopes, um outro ex-atacante colorado entra no radar. Eu falo de Leandro Damião, que após rescindir o contrato com o Coritiba, é sondado pelo Inter para uma possível substituição a Lucas Alário, que não tem uma saída encaminhada, mas tem uma saída possível a partir dos próximos dias. A gente fala também a respeito do objetivo colorado, de baixar a folha salarial, e falamos sobre Gabriel Carvalho, meia que deverá ter muitas oportunidades a partir dos próximos jogos colorados. Este é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 29 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. O dia foi de folga para os jogadores do Internacional, que voltaram no domingo, fim da tarde, início da noite, de Salvador, chegaram a Porto Alegre e nessa segunda-feira puderam descansar com suas famílias para voltar a trabalhar na terça no CT da Morada dos Quero-Queros, pensando no próximo compromisso contra a equipe do Palmeiras. Roger vai ter terça, quarta, quinta, sexta e sábado para trabalhar o time. Serão 5 atividades consecutivas. É a primeira vez que ele vai ter isso com o elenco colorado. Se espera que alguma melhora seja apresentada, se espera que alguns processos sejam feitos ao longo desta semana para que o trabalho ele possa evoluir assim que Roger já chegou ao comando técnico. Ele tem 3 partidas, mas muito pouco tempo para treinar até aqui, tá? E a semana ela deverá ter protestos por parte de torcedores, inclusive no CT. Essa é a ideia de torcedores organizados do Internacional que deixaram vazar isso por alguns veículos de comunicação, com alguns colegas jornalistas. Sim, existe a ideia de protestos, existe a ideia de tentativa de alguma conversa com o elenco, e isso tudo vai acontecer a partir da reapresentação. Nessa terça-feira, a reapresentação é essa que vai ter a presença da imprensa. A gente vai ter o início da atividade liberada, então a gente vai poder ver alguns movimentos já do Internacional, alguns movimentos do técnico Roger Machado pensando nessa reconstrução do time para o jogo contra a equipe do Palmeiras, tá? Mas eu quero focar nos assuntos ligados ao mercado de transferências, porque eles estão cada vez mais fortes nessa janela, da qual o Inter não atuou ainda para trazer absolutamente ninguém. Mas o nome de Leandro Damião entra no radar colorado. Hoje, durante o debate raiz, o Meneghetti até me perguntou, e eu disse, olha, não há nenhum movimento do Inter até o momento em relação a isso. Mas o Wagner Martins trouxe na Rádio Gaúcha, e houve repercussões que confirmaram alguns indícios dessa história, de que o Inter observa a situação de Leandro Damião, que está sem clube. Ele rescindiu o contrato com o Coritiba depois de não conseguir se afirmar no Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele já tem 35 anos de idade e quer, enfim, encerrar a sua carreira, quer dar um andamento a uma reta final da sua carreira. E ele está livre no mercado. Então é um jogador, primeiramente, amplamente barato para o Internacional contratar, tá? E aí vem uma informação do pessoal do Revista Colorada, tá? Que aponta que a ideia do Inter com o Damião é uma possível substituição a Lucas Alário. E isso de alguma forma faz sentido e na sequência eu vou explicar o porquê, tá? Mas o Inter estaria se preparando para uma possível ausência de Lucas Alário e substituiria Lucas Alário no elenco com Leandro Damião. É importante a gente dizer que não há nada encaminhado para uma saída de Lucas Alário, pelo menos é isso que é garantido pelo staff do jogador. Ele teve algumas sondagens do mundo árabe, do mercado árabe, mas, e é verdade, essas sondagens aconteceram antes da eliminação do Inter nas Copas. Até então não era interesse do Inter liberar e não era interesse também do jogador sair. Mas algumas situações mudaram depois da eliminação do Inter nas Copas, em relação inclusive a planejamento, a prognósticos do Inter.
E hoje não é visto com maus olhos a ideia de uma saída de Lucas Alario, que é um peso significativo na folha salarial. Ele custa cerca de R$1 milhão por mês aos cofres do clube, e ele saindo para dar lugar a alguém mais barato pode ser uma ideia interessante para o Internacional, porque a prioridade colorada nesse segundo semestre é baixar a folha. Se baixaram as expectativas, se baixaram os planejamentos, se baixaram os objetivos, talvez seja interessante também baixar a folha. O Inter já tem alguma redução a partir dos jogadores que saíram. Hugo Malo, Maurício, o Arangues vai sair, vai tirar um bom peso da folha salarial. Mas como não há muito com o que competir, o Inter vai tentar sugar ao máximo essa folha. O Lucas Alario, por exemplo, que é um cara que está ocupando R$1 milhão por mês e não está jogando, é um cara que a direção vê com bons olhos a ideia de sair. E aí tu traz o Damião, que não vai ser caro, o Damião vai custar aí no máximo R$200 mil por mês pro Inter, e olha lá, é uma substituição que pode ser interessante. Então pode partir daí a ideia de Inter com Damião. Mas até o momento não tem nada avançado, é apenas sondagens iniciais em relação a esse atacante, tá? Lembrando que o Inter teve, com a eliminação nas Copas, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, um prejuízo de R$24 milhões, tá? Em relação àquilo que estava programado no orçamento do clube, que era quartas de final da Sul-Americana e semifinal da Copa do Brasil. Essas duas fases estavam projetadas no orçamento. Como o Inter não chegou, vai ficar faltando essa grana no orçamento. E são R$24 milhões em premiação que o Inter deixou de arrecadar. Eu gravei na tarde dessa segunda-feira um vídeo aqui no canal falando sobre Gabriel Carvalho. Um react também de lances do jovem jogador, que já tem 4 partidas no elenco principal do Internacional e vai ter mais partidas, porque é o titular hoje e na ausência do Alan Patrick, pelos próximos 10 jogos pelo menos, o Gabriel Carvalho surge como uma peça a ser titular, tendo apenas 16 anos de idade. Isso faz parte de um planejamento para o jogador, de um amadurecimento, para que ele se torne rapidamente uma peça importante para o elenco e que possa maturar o mais rápido possível, inclusive para o mercado europeu. Eu faço esse react dos lances do Gabriel Carvalho no profissional nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar algumas odds dessa terça-feira, tá rolando Olimpíadas. Tem muita coisa legal para você ver nas Olimpíadas. Tem, por exemplo, futebol masculino, que tem nessa terça-feira jogos importantes, como, por exemplo, a Argentina. A Argentina que entra em campo contra a Ucrânia. Meio-dia, essa partida. A odd da Argentina 1,75. Dá para apostar no judô, no basquete, dá para apostar em vários esportes diferentes. E tem a odd de quem vai terminar o Campeonato Brasileiro na frente. Grêmio ou Inter. Odd do Inter é de 1,15, subiu 0,5. E odd do Grêmio de 4,5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!